Mudando completamente de assunto, vamos falar de um assunto que nós não gostamos muito, porque não foi para isso que o Senhor nos criou, que é a separação. Mas nós temos visto um número cada vez maior de pessoas desfazendo casamentos. Muitos pela falta de paciência, outras pela falta de honestidade e a maioria deles porque não conhece a palavra. Porque a palavra fala que nós nos perdemos e nós somos prejudicados porque nós não entendemos e não estudamos a palavra do Senhor. Então, se você passa por um problema no teu casamento, nós vamos ter o encontro de casais dos dias 19 até o dia 21 de junho, para que você possa realmente refazer, entender a profundidade daquilo que a palavra diz no que diz respeito ao casamento, à união, para que você possa ter o teu casamento restaurado. Se você já passou por uma separação, se você está em vias mesmo de separação de bens, nós vamos falar de um assunto que até pouco tempo era motivo de chacota, que era a guarda compartilhada de animais. Mas hoje nós temos, por exemplo, só para você ter uma ideia, no Brasil, a cada 10 pessoas, pelo menos 8 já têm um animal de estimação. Então isso significa uma população enorme e pessoas que transferem todo o seu amor aos animais. Não só aos filhos, mas também aos animais e outras pessoas que nem têm filhos. E isso tem causado discussões jurídicas gigantescas. E agora a lei está sendo adaptada também para esses casos, que não era comum. Não eram casos assim pertinentes de serem discutidos durante uma separação em frente a um juiz. Agora a doutora Carol está aqui para conversar com a gente, porque agora isso já é possível, né, doutora? Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Uma alegria ter você com a gente aqui. Você sabe, Carol, que isso, o que eu falei, na verdade, é o que acontecia muito antes, né? Você vai brigar, muitas pessoas falavam, tá brigando por causa do cachorro, exatamente, né? Tá brigando por causa do gato. Hoje é uma realidade mesmo, né? Os animais fazem parte da família, né, Carol? Exatamente. O Brasil não possui nenhuma legislação específica que cuide do tema guarda de animais de estimação. Existem apenas projetos de lei em tramitação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, mas nada em vigor. Não tem nada ainda que possa fazer com que se torne uma discussão plausível, que não há acordo entre ambas as partes. Exatamente. Assim. Mas o direito ele não pode ficar alheio a tudo que vem acontecendo, aos novos formatos de família, onde a base da constituição familiar é o afeto, e aí que entram os animais de estimação, onde as famílias ficam cada vez mais apegadas ao seu pet, e quando o vínculo conjugal ele é rompido, acontece muitas vezes a disputa, especialmente em casais que não possuem filhos. Agora, nesse caso, como não existe uma lei específica, o ideal é eu tentar conversar com o ex-parceiro ou o homem com a ex-parceira para tentar entrar num acordo mais amigável que não precise recorrer à justiça, porque eu fico pensando, se você não tem uma legislação para isso, qualquer coisa que você tente fazer judicialmente vai se estender mais e vai ser muito de acordo com o conhecimento daquilo que o juiz considera o ideal, né, Carol? Exatamente. A conciliação para qualquer tema relacionado ao direito de família é sempre a primeira opção, sim. É muito mais vantajoso você estabelecer com seu ex-parceiro normas que melhor atendam os seus interesses e que não prejudiquem o animal, é sempre a melhor opção, sem dúvida. Isso como é que pode ser feito? Isso tem que ser feito entre o ex-casal ou no momento de separação, antes da parte judicial. É melhor tentar se conversar e fazer de uma forma que haja mesmo essa coisa da visitação, de estar um pouco com um pouco com o outro? Normalmente, em divórcios amigáveis e que não existam filhos, você pode fazer o desfecho dessa relação em um cartório, o que a gente chama de divórcio extrajudicial. Nessa escritura de divórcio, você consegue pactuar com o seu ex-companheiro normas de guarda compartilhada, guarda unilateral, direito de visita. Eu mesma tenho um caso recentemente de um casal que amigavelmente se separou e, apesar de o cachorro ser de registro do homem, do marido, ficou com a mulher a guarda e o marido o direito de visita aos finais de semana. Daí isso já está registrado no cartório? Já está registrado no cartório, já está verbado o divórcio. Tem um papel lá no cartório? Exatamente, já tem um título executivo. Agora, se não tem acordo, se os dois querem ficar com o animal, se os dois acham que têm o mesmo direito de ficar com a guarda definitiva, vamos dizer assim, como é que isso pode ser feito? É muito complicado, isso é sempre avaliado caso a caso, justamente por não ter uma legislação específica.
O direito de família se vale de muitos princípios relacionados ao próprio regime de guarda de filhos e visitação de filhos para estabelecer. Muitas vezes se perguntam se quem tem o registro do animal é quem será o detentor da guarda, mas isso não é regra. O juiz sempre analisa quem possui melhores condições financeiras, disponibilidade e relação de afeto mesmo, que será provada em cada caso concreto. Agora, doutora, na guarda compartilhada, como é que ela funciona em casos de animais? O compartilhamento é exatamente relacionado a tudo, a todas as responsabilidades relacionadas ao animal. Então, por exemplo, todos os custos serão divididos e toda decisão relacionada ao animal igualmente. O animal pode ter uma residência fixa, pode ficar com a mulher, com um dos dois, e existe uma livre visitação pelo parceiro. Agora, é assim, leva para casa quando é compartilhada, passa o final de semana junto, se for determinado o final de semana, mais ou menos isso? É mais ou menos isso, é exatamente como acontece com filhos. Você pode viajar, você pode pegar durante a semana, você pode pegar na sexta e retirar no domingo. Depende como você acordar com o seu ex-companheiro. Doutora, eu vou até pedir para tirar da tela esse GC que eu falei para colocar sobre a guarda compartilhada de animais, porque me veio agora um assunto que eu também queria aproveitar que você está aqui falando, claro, que é a especialização da doutora Carol no que diz respeito aos relacionamentos conjugais e também às separações. Eu queria falar com você um assunto que eu vi há algum tempo, no que diz respeito à guarda de filhos e a separação efetiva e a guarda compartilhada. Por exemplo, se eu tenho um caso, se eu passo por uma separação e eu tenho 4 filhos e eu tenho uma renda, o meu ex-marido, eu sei que ele tem uma renda, essa renda ela é fora do trabalho, né, uma renda que não é declarada. Como é que a pessoa pode fazer para provar, se é que ela pode, de que aquilo que vai ser dado de pensão pelo registro é infinitamente menor do que aquilo que ele realmente ganha, doutora? Isso é uma coisa que se fala muito, né? Porque tem muitas pessoas que até propositalmente não registram por conta, para não pagar, né? Nem pensão, nem para a ex-mulher e nem para o filho, né, doutora? Exatamente. Pensão alimentícia é um tema extremamente complicado, porque como você bem pontuou, as pessoas podem não ter bens em seu nome e a maneira mais fácil de você comprovar isso em eventual litígio judicial é através de testemunhas. Testemunhas? Testemunhas. Que vão especificar o quê? A qualidade, o nível social que exatamente. Se tinha antes? Fotos no Facebook, você consegue, através de registro em redes sociais, comprovar eventuais viagens que não condizem com olerites juntados no processo, testemunhas familiares que muitas vezes têm em seu nome registro de bens imóveis que não são seus e que são do outro. Nesse sentido. Isso é possível fazer? Isso é possível fazer. Doutora, e o que significa a guarda compartilhada no que diz respeito aos filhos mesmo? Ela pode, por exemplo, a pessoa pode ficar cada filho fica uma semana com alguém, doutora? Não, na verdade, isso que você coloca é a guarda alternada, que cada um fica um período na casa de cada pai. A guarda compartilhada não, ela é justamente compartilhada no que diz respeito às decisões, à tomada de decisão conjunta ao filho do casal. Ela não significa que o filho vai ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro? Não, não necessariamente. Você pode sim ter uma livre visitação, a pernoite com um pai, pernoite com outra, mas não necessariamente alternância de residências. Você tem sim uma residência fixa. O compartilhamento diz respeito às decisões relacionadas ao filho. Então, daí nisso, doutora, durante o processo, o juiz determina com quem vai ficar, ou sempre a preferência é da mãe? Na verdade, isso é um grande engano. Desde 2014, a regra é o compartilhamento da guarda, justamente para que o filho não tenha só um pai ou uma mãe de final de semana ou a cada 15 dias e não sofra psicologicamente. Ela é a regra. Para toda regra existe a exceção. A grande maioria dos casos, os filhos ficam com a mãe. Mas isso é uma questão muito de se conversar. Se existir, por um acaso, na dissolução do vínculo conjugal, respeito, civilidade entre as partes e o mínimo de diálogo, com certeza o que se estimula muito é a guarda compartilhada para o bem das crianças. Doutora, muitas vezes a gente percebe que as pessoas não conseguem se acertar no que diz respeito não só à pensão, mas na forma de educação depois de uma separação.
Isso é preciso tomar cuidado também para não gerar uma alienação parental? Isso é muito complicado, até porque a alienação parental ela é muito difícil de ser comprovada. E nesses casos, você tem que ter um cuidado redobrado para não acontecer problemas psicológicos mesmo com a criança. E a alienação parental, doutora, ela é o que especificamente? Bem, ela é muito ampla e ao mesmo tempo muito vaga. É você falar para o seu filho coisas relacionadas ao pai, que o pai não presta, que o pai tem outros relacionamentos, o pai traiu a mamãe. Falar mal. Falar mal o tempo todo. Tanto um quanto o outro. Tanto um quanto o outro. Isso pode gerar o quê, doutora? Isso pode gerar a perda da guarda da criança? Pode gerar a perda em eventual processo de alienação parental, mas é uma realidade assim, muito difícil de ser comprovada no judiciário, porque você tem, às vezes, uma mãe ou um pai que fala para o seu filho, você não tem como comprovar na justiça que existe uma alienação parental, então é um tema bastante delicado. Doutora, o que é que não se pode, por exemplo, no que diz respeito às uniões estáveis, né, que não casamento, os direitos dos pais, no que diz respeito à guarda, são os mesmos? São exatamente os mesmos, isso porque a união estável ela é equiparada ao casamento, não existe nenhuma diferença. E quando, por exemplo, a pessoa não tem essa união, a união estável tem algum papel? Pode ter. Se não tiver, também a união estável. Exatamente. Morou junto, já é, doutora? Exatamente. A união estável ela é caracterizada por ser uma união informal. Para trazer uma segurança jurídica para esse relacionamento, a gente recomenda que se faça, sim, uma escritura pública de união estável, onde você pode pactuar o início da união, as regras para a união, o regime de bens que será estabelecido, mas isso não é obrigatório, é só para conferir um pouco mais de segurança jurídica no relacionamento. Olha, eu acho muito importante a nossa conversa com a doutora, porque assim, tem muitas dúvidas no que diz respeito às separações, não só da guarda compartilhada de animais, mas também no dia a dia. Porque muitas pessoas pensam assim, eu posso tirar a guarda do filho só porque fez... não, esse comportamento não é um comportamento adequado. Tanto de homem, se o homem tiver a guarda ou a mulher. Não é a inadequação do comportamento que determina com quem deve ficar a criança, né, doutora? Até porque isso é muito subjetivo, né? O que é inadequado para um pode... Exatamente, é muito subjetivo. O que sempre vai ser priorizado é o bem-estar da criança. E às vezes o bem-estar da criança pode ser, por exemplo, ela se dando bem com o pai, enquanto a mãe não quisesse que ele estivesse. Exatamente. Doutora, a criança pode escolher com quem ela quer ficar? Tem um limite mínimo de idade para essa escolha? Na verdade, não. A partir dos 12 anos, a criança pode ser ouvida, o que não significa que a opinião dela vai ser levada ao pé da letra na fixação da guarda. Ela pode ser ouvida após os 12 anos de idade, mas isso não é regra. Ela pode ser ouvida não significa que vai ser acatada, né, exatamente, doutora? Exatamente. Olha, eu vou deixar os contatos da doutora, acho muito importante que você, como eu falava antes, que você entenda um pouco das regras, mas eu acho que mais do que isso, que coloque a criança em primeiro lugar. Exatamente. Né? E no caso do animal também, né, doutora? Exatamente. Doutora, que também, se você tem, a gente sempre fala aqui, se você tem um animalzinho de estimação, tem que saber cuidar dele. E fazer com que não se estresse tanto também faz parte desses cuidados, né, doutora? Especialmente porque muitos relacionamentos hoje, as pessoas não têm filhos ou têm cada vez mais tarde e para suprir esse espaço tem um animal de estimação. Isso já é comprovado que o animalzinho de estimação tem sim sensibilidade, ele tem sentimentos e a gente tem que preservar isso no divórcio também. Tem um joguinho de perguntas e respostas de certo ou errado, doutora, que tinham passado para mim algumas perguntas que eu tenho aqui. Uma delas é a seguinte, que é a da Ana, lá de São José do Rio Preto. Ela diz o seguinte, doutora, o meu cãozinho tem 3 anos de idade, mas foi o meu marido quem o comprou. E agora com a separação, nós não somos casados. Nós namoramos, ele me deu, mas ele disse que agora com a separação... Como é algo que nós sempre cuidamos dele juntos, ele quer levá-lo. Isso é passível também de discussão, doutora? Com certeza. Como eu te falei no início, o registro de propriedade do animal de estimação, ela não é a prova absoluta. Você pode, sim, desconstituir isso em eventual ação judicial. Você pode comprovar, sim, que você tem elos definitivos de afeto, você possui estrutura física para cuidar, você possui disponibilidade de tempo, recursos financeiros... O registro em si não é prova absoluta. O fato do meu namorado ter comprado não significa que ele tem que ficar com o animal de novo? Não. Daí, doutora, tem outra aqui. Da Ana Paula,
de São Bernardo do Campo. Ela diz o seguinte, que ela tem 2 filhos e ela fala, doutor, eu tenho 2 filhos e cada um tem um animal. O problema é que os animais são criados junto com eles e com a nossa separação, um filho vai ficar comigo e o outro vai ficar com o pai. E os animais, respectivamente. Acontece que as crianças reclamam que gostaria que os 2 animaizinhos ficassem juntos. E aí? Você pode fixar um regime de visitas. Não necessariamente cada animal precisa ficar com o filho respectivo. Você pode fazer, sim, um estabelecimento de visitação, não tem problema algum. No mesmo esquema? Do mesmo esquema. Doutora, obrigada demais por você estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Não só a guarda compartilhada dos animais, mas também esse dia a dia entre pais e filhos. Obrigada foi um mesmo, prazer. Viu, Carol. Vou deixar os contatos da doutora Carol para você. Caroline, tá aí na tela para você. Sigolini, é isso mesmo, doutora? Sigolini. Sigolini, ou melhor, Carolina Sigolini, ADV, tá aqui na tela para você. Carolina Sigolini, ADV.